Bom, boa noite a todos, né? Vamos dar início a mais uma live, né? Pelo canal Agrárias Fora do Campus, né? E Thiago pelo canal do PPGZ da Zootecnia Unimontes. Ô, Thiago, fala um pouquinho da sua formação antes de iniciar, né? O tema, e aí é contigo agora. Certo. É, Boa noite a todos. Meu nome é Tiago Pereira. Eu sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Sou formado em aquicultura. O curso ele é basicamente um curso bem voltado para a criação aquática, tanto animais que têm vida parcial, quanto vida completa dentro da água e também voltado para a parte de fito, zoo, na verdade, todo ambiente aquático, né? Então, minha formação, ela abrange bastante coisa. Além da minha formação, eu já trabalhei também com produção de camarão e hoje eu atuo no Centro Integrado e Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Gurutuba, que é a unidade da Codevasf em Nova Porteirinha. E lá, basicamente, eu trabalho com reprodução de peixes, né? Peixes voltados mais à bacia do São Francisco. Também a gente trabalha com a reprodução de tambaqui, mas trabalha mais com peixes nativos da bacia do São Francisco. E também a gente trabalha com assistência técnica a produtores rurais da região, né? Da região norte aqui de Minas. E hoje eu fui convidado, né, para participar dessa, como se fosse uma palestra, né? Para vocês, eu vou abranger o tema piscicultura, diminuindo os erros para aumentar os lucros, né? A piscicultura, infelizmente, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, ela ainda engatinha muito, né? Justamente porque os produtores cometem muitos erros. E esses erros, a maioria deles vem da falta de conhecimento técnico, né? Por mais que existam várias instituições que dão apoio ao produtor, que sempre estão apoiando os produtores, sempre estão tentando ajudar, eles ainda têm uma falha muito grande em absorver esses conselhos técnicos que são repassados para eles, né? E por conta disso, geram vários outros erros, né? Então nós vamos falar aqui de a falta de conhecimento técnico, vamos falar do não planejamento da produção em si, né? Acontecem bastante erros também na alimentação, que acaba prejudicando a qualidade da água, que nós também vamos citar alguns problemas, e terminar com a comercialização, né? Que é a parte que eles pecam bastante também, né? Bom, essa falta de conhecimento técnico, ela advém muito do desinteresse do próprio produtor. Isso já é reconhecido é, por, por, por várias entidades e justamente pela Codevasf, né? A Codevasf ela tem assistido os produtores tem muitos anos e a gente percebe que o desinteresse é grande. A vontade de produzir é muita, mas o desinteresse em receber o conselho técnico às vezes acaba prejudicando essa produção, né? E isso acaba influenciando desde o início da produção até o final, né? O processo, por exemplo, que as pessoas elas procuram para construir os tanques, que já é uma parte que tem que ser muito bem feita, muito bem planejada, pensando justamente no bem-estar do peixe e na facilidade de manejo também da produção, né? Eles erram muito nessa parte porque eles geralmente procuram ajuda depois de ter feito já o que eles dizem lá de buraco ou lago para produzir o peixe. Isso aí já é um grande gargalo. Eles subestimam também a criação do peixe em si, a produção, né? Eles simplificam demais, achando que
a produção de peixe é simples, que é só fazer o tanque, colocar a água, o peixe, e o peixe vai se dar bem ali por um tempo e vai crescer, ele vai abater e vai vender. Então, eles subestimam demais a produção em si. E, além disso, eles ainda não sabem direcionar realmente se eles querem produzir o peixe ou se eles querem produzir o peixe para eles ou produzir o peixe para produção, para comercialização, né, em si, digamos, né? Então, muitas vezes, o que começa com um projeto para comercialização acaba ficando como um hobby caseiro, né? Então, ali ele desprendeu um tempo, ele desprendeu não muito dinheiro, mas uma quantidade razoável, né? Porque essa abertura de tanque e todo esse processo consome um dinheiro, né? A compra do alevino e até mesmo a contratação de mão de obra, essas coisas eles consomem algum dinheiro e perdem muito dinheiro nisso, né? Esse é o principal erro de quando o produtor ele não recebe o conselho técnico, né? Todo esse processo, né, de não receber o conselho técnico, ele começa uma sequência de falhas na produção dele. E essa sequência de falhas só vai trazer prejuízo e ele não vai ver na atividade uma oportunidade para lucrar, né? A falta de planejamento, né? Essa falta de planejamento da produção, ela, além de desprender o dinheiro, igual eu falei, a pessoa acaba desperdiçando uma oportunidade que ele teria para justamente desenvolver a atividade de uma forma correta e obter o lucro, né? O planejamento financeiro simplesmente não existe. É um erro bem comum, porque as pessoas elas recebem muita ajuda do governo, elas recebem muita ajuda de vários órgãos, não incentiva a produção de peixe, né? Eu falo isso porque eu trabalho na Codevasf, e a Codevasf é uma empresa de desenvolvimento e a gente tem programas justamente para assistir os produtores. A gente tem técnico contratado para dar assistência aos produtores. E, no entanto, a gente percebe que, ao invés deles, né, correrem atrás da oportunidade, da informação, o técnico tem que correr atrás deles, né? Então, isso atrapalha muito e, além de atrapalhar, de ser uma grande barreira, né, acaba que toda a parte financeira, né, que o técnico está ali disposto a desenvolver junto com o produtor, ele não recebe da forma como tem que ser recebida, né? Ele não coloca em prática, né? Porque toda a produção de peixe, ela exige, né? Ela exige um levantamento, né? Um levantamento de custo de produção, de quanto que a pessoa ela está disposta a investir na produção, de quanto que ela vai investir em alimentação, de quanto que ela vai investir na compra do alevino, de quanto que ela vai investir numa mão de obra, às vezes auxiliar para ajudá-lo ali a criar esse peixe. Então, não tem planejamento nenhum. E isso é uma falha muito grande, né? Eles também não conseguem perceber a capacidade de sustentação do sistema. Vamos supor, o tanque é aberto, eles vão lá, abrem um tanque de 100 metros quadrados. Aquele tanque de 100 metros quadrados, ele tem uma capacidade de suporte de peixe, de quanto de alimentação que durante o ciclo de produção pode ser fornecido, de quanto tempo aquela água ela vai conseguir manter uma qualidade boa. Então, não tem nenhuma medida assim digamos, de prevenção ou de até mesmo, como é que fala? A pessoa ela não percebe que é um sistema orgânico e que pode ter problemas, que vai ter problemas, se ele não trabalhar da forma correta.
Então ele não tem essa, ele não consegue ver que precisa ter um equilíbrio para ele conseguir uma boa produção, que ele precisa ter um equilíbrio de todo o ambiente para o peixe desenvolver bem. Então isso aí já começa o erro desde o início. A escolha da espécie, erram muito na escolha da espécie, às vezes começa até acertando. Nós sabemos que o peixe, o melhor peixe para produção no Brasil e até mundialmente falando é a tilápia. A tilápia ela é um peixe que ela tem um desenvolvimento muito bom, é um peixe rústico, um peixe que ele aguenta temperaturas baixas, aguenta temperaturas altas, e também ele tem um limite de, se- de se de sobreviver no ambiente, mesmo ele estando uma qualidade ruim de água por algum período. Então, nisso aí as pessoas sabem que a tilápia é um peixe bom e começam a criar a tilápia. O problema é que a compra desse alevino, ele não sabe de onde está vindo. Muitas vezes ele compra do mais barato, ou ele pega os alevinos do vizinho. E esse peixe, ele sem a sexagem, sem a reversão sexual, ele é um peixe que no ambiente ele não vai parar de reproduzir nunca. Ele é um peixe que com 3 meses ele já está começando seu ciclo de reprodução e isso atrapalha muito a produção. Por quê? Porque você tem peixes de várias idades, você aumenta a sua densidade de estocagem do viveiro, se você colocou a quantidade certa que a gente indica, né? Eu indico, por exemplo, um peixe por metro quadrado. Quando você coloca um peixe por metro quadrado, se você coloca uma tilápia, que você não sabe a procedência dela, que você não sabe se ela foi revertida sexualmente, ela vai reproduzir naquele tanque e no final do ciclo, um ciclo que duraria 6 meses, ele estende por anos. Ele estende por anos porque a pessoa nunca consegue um peixe adulto, ela consegue alguns adultos, outros jovens e outros alevinos, e fica aquela bagunça no viveiro, e isso atrapalha demais, porque a pessoa acaba perdendo o estímulo, né, de produzir o peixe, uma vez que o peixe não está dando o resultado que ele imaginou que seria. Outro erro grande é colocar uma quantidade maior do que a recomendada. Se a recomendação é um peixe por metro quadrado, segue um peixe por metro quadrado. Mas, quando você vê um tanque grande, um tanque de 100 metros quadrados, é um tanque razoavelmente um tamanho legal. E você compra o alevino está lá bem pequenininho. A pessoa fala, não, aqui cabe muito mais. Na hora ela esquece que o peixe ele precisa crescer. Então ele acaba colocando 300, 400 ou até 500 peixes no ambiente que não comporta essa quantidade toda de peixe. E isso aí também estende o ciclo, a pessoa ela não consegue o resultado que ela quer. O ciclo da tilápia, ela é do máximo 6 meses, o abate dela com 700 gramas é um abate indicado, um abate entre 500 e 700 gramas é um abate indicado para a pessoa não perder muito dinheiro e ter o peixe nessa fase, ele tem uma boa quantidade de carne, né? Que é o que o setor aceita, né? Comercial. Então a pessoa acaba perdendo essa oportunidade porque não segue os conselhos técnicos, né? Outra coisa que acontece muito é o consórcio de várias espécies. Hoje em dia a pessoa, o produtor, ele começa criando a tilápia, daí a pouco ele recebe um tambaqui e daí a pouco ele coloca até um pirarucu dentro do tanque e fica aquela bagunça. Infelizmente. Aí você tem peixes de toda a qualidade e você tem ele a tilápia, que provavelmente ela vai reproduzir no ambiente e aí você não vai ter alimento. Para o tambaqui você não vai ter alimento. Para a tilápia você só vai ter alimento para o pirarucu, que é carnívoro e vai acabar comendo os alevinos de tilápia, né?
mas o que ele enxerga como uma oportunidade para criar vários peixes e conseguir fazer uma renda, ele acaba perdendo justamente porque ele não teve esse, esse interesse, né, de pesquisar, de receber um aconselhamento para não cometer esse tipo de erro, né? Então, assim, a gente percebe que as falhas da piscicultura, ela advém do produtor não ter uma informação correta e às vezes até mesmo não aceitar uma informação técnica para fazer a sua produção realmente virar renda para ele, né? Virar um lucro extra no meio da produção que ele tem lá na fazenda dele, né? Então esse é um dos grandes gargalos. É o gargalo principal, assim, que eu digo para a pessoa ter sucesso, para o produtor ter sucesso, é justamente esse, de não receber uma informação técnica, de não se preparar, né? Não se planejar financeiramente, de não se planejar com a capacidade que ele tem, né, financeira, para produzir esse peixe. Às vezes não. Seria melhor ele criar 100 peixes num ambiente que cabe 1000, mas que esses 100 peixes ele leve até o final. Por quê? Porque ele vai ter condição de dar uma ração de boa qualidade, ele vai ter a qualidade da água, né, garantida, e ele vai ter ali no final da sua produção 100 peixes. Se for uma tilápia, por exemplo, ele vai poder vender aquelas 100 tilápias e ganhar o dinheiro e depois ir aumentando a produção. Mas o problema é que realmente o olho clínico, né, de um especialista, às vezes não é valorizado na produção de peixe, porque é um setor ainda que para muita gente é novo, né? É um setor onde a pessoa, ela sempre vai, o produtor, ele sempre vai tratar ele como uma segunda, terceira ou uma quarta atividade na fazenda dele. E, no entanto, essa atividade, ela é muito rentável e quando a pessoa, ela se especializa e ela tem o interesse, né, de melhorar, ele realmente consegue um resultado muito bom. E isso a gente percebe, né, aqui no norte de Minas, que é uma coisa que precisa ser muito trabalhada. Por isso que é importante ter lives como essa, seminários, é importante uma assistência do governo nessa parte de ir atrás do produtor, de mostrar para ele que a atividade ela é rentável e realmente tentar, né, ajudar os produtores a perceber que é uma oportunidade boa, né? Os erros principais de quem já está produzindo, né, quem já passou dessa fase de planejamento, porque tem algumas pessoas que realmente já passaram dessa fase, tem pessoas que têm condições de investir, têm condições já de estar numa produção razoável. Aí vem os erros que são os erros de manejo, que a gente chama, né? Que o principal erro vem da alimentação. A alimentação, ela é o investimento mais caro em toda a produção, né? Ela chega a ser 70% do valor de todo o gasto que o produtor tem, que o produtor investe, né, na produção, na criação de peixe, né? Essa alimentação, às vezes, ela pode ser, né? Ela pode ser, às vezes não. Ela vai ser, ela vai dividir entre o lucro e, infelizmente, a perda de dinheiro do produtor. Por quê?
Porque a ração, ela é muito cara. A ração para peixe, ela é uma ração cara, basicamente cara. Ração não é um produto barato. E isso, o produtor, ele fica muito no pensamento de que ele precisa economizar na ração, né? E precisa fazer com que o peixe engorde sem depender tanto da ração. Isso aí é um engano que ele tem, porque muitas vezes ele vai fornecer um alimento alternativo para o peixe, um alimento alternativo que não tem embasamento científico nenhum, né? Tá tendo algumas perguntas, Felipe. É, Tá percebendo? deixa mais pro final, né? Acho que é melhor. Você quer responder? Já pode responder também. Tá, eu só vou responder porque o assunto já passou. Ela tá perguntando se a pandemia afetou essa busca dos produtores para. Formação técnica. Foi bastante afetado. Foi porque durante a pandemia nós não trabalhamos da forma como tinha que trabalhar, né? A gente, infelizmente, as visitas técnicas elas foram paradas, né? Por um tempo elas foram interrompidas e o produtor ele ficou sem essa assistência. E nesse período houve uma baixa muito grande mesmo. Muitos produtores acabou perdendo os peixes por falta de acesso a essas informações e isso atrapalhou muito o retorno agora da atividade, né, dessa assistência técnica. Então, as visitas estão ocorrendo, mas muitos produtores não têm nem sequer peixe produzindo, porque nesse interim, além da pandemia, aconteceu agora eu vou estender para um outro assunto, né? Aconteceu a fase fria, né, do mercado, né? Que é quando as temperaturas baixam, e essas temperaturas baixas, para o peixe, ele sofre muito nessa época. Quando o peixe quando o tempo esfria, quando as temperaturas do tanque, por exemplo, abaixam de 22 graus, é indicado cortar o trato, né? Cortar o fornecimento de ração. E muitos produtores insistiram, né? Fornecendo ração, e isso acabou levando à perda de muitos peixes mesmo. Então tem produtores que não tem peixe nenhum para comercializar, e na Semana Santa do ano que vem provavelmente todo mundo vai sentir falta do peixe, né? E vai acabar ficando mais caro quem tem alguma coisa, né? Então acabou afetando. E aí voltando à ração, né? A ração, ela para cada fase, ela tem uma determinada proteína bruta, né? Uma quantidade de proteína bruta e também uma granulometria, né? Um tamanho diferente. Nas fases iniciais, até uns 7 gramas, é preciso fornecer para o peixe ração farelada. E a partir de uns 7 gramas, 10 gramas acima, você começa a dar o pelletzinho, né? A granulada, né? A ração granulada acima de 1 grama, 1 miligrama. O que acontece? As pessoas, para economizar, já compram uma ração 28% e tritura ela. Tritura e dá para o peixe logo de primeira. Ou nessa fase inicial, até começa tudo certinho, tudo bonitinho, mas conforme o peixe vai crescendo, a demanda dele de ração vai aumentando. Então, o gasto vai ficando mais alto. E conforme o gasto vai ficando mais alto, o produtor começa a sentir no bolso e acaba reduzindo, na fase que é a fase realmente de engorda, o trato do peixe. E isso ele vai perder, por quê? Porque ele vai acabar estendendo essa produção e ele vai perder muito com isso. Então é por isso que tem que ter um planejamento antes, do quanto que ele está disposto a investir. O que acontece também é o erro pelo excesso.
o excesso de ração, fornecer ração além do recomendado. O peixe, ele come ração tranquilamente, principalmente spot lápio. O que você servir de ração para ela ali, ela vai comendo, vai comendo, vai comendo. Mas ali não é a necessidade nutricional dela. Ali não é a necessidade de conversão alimentar dela boa. Todas as fábricas de rações hoje em dia, e até mesmo na internet, se acha as planilhas mostrando qual a quantidade ideal para cada fase, como se faz o cálculo para cada fase, a porcentagem, né, de ração que deve ser fornecida, que é uma porcentagem que é feita pelo peso do peixe, uma porcentagem do peso vivo do peixe. Então, cada fase segue uma sequência de quantidade de ser fornecida para justamente ter uma conversão alimentar boa, né, para não ter nem desperdício e também não estender demais essa produção, né? A questão da granulometria, o que acontece? Às vezes você está dando uma ração maior do que o peixe tem capacidade de abocanhar. Cada fase ele tem um tamanho de boca diferente. Às vezes você, por economizar, você vai comprar uma ração que é 32%, você devia estar dando uma ração que era 40% ainda. E aí você joga aquela ração no ambiente, aquela ração fica lá por muito tempo, ela acaba afundando, e isso com certeza, futuramente, para a qualidade da água, isso vai ser péssimo, vai causar grandes problemas para o produtor. Até porque a maioria das produções aqui da região são pessoas que fizeram um tanque escavado justamente para criar o peixe, né? Não é um tanque bem preparado, onde tem um sistema de aeração, onde tenha uma renovação fácil de água, porque nós sabemos que aqui na região é uma região muito escassa de água, né? Então, assim, é um outro gargalo muito grande que tem aqui. Além do solo não contribuir, que é um solo arenoso, então se perde muita água por infiltração e acaba que os produtores escavam, né, e colocam lona, né? E essa lona, ela é recomendada, é bom, mas ela tem alguns problemas que podem ser causados justamente porque ela não tem a troca com o solo, né? Ela não permite a troca tem um cachorro latindo aí. Tem. Tá Essa querendo se troca com o interromper. solo que ela é recomendada, entendeu? E essa ração, quando ela fica nesse fundo por muito tempo, ela pode trazer toxicidade, né, para o ambiente. Então, o produtor, ele perde muito dinheiro justamente na ração, né? Às vezes ele compra uma ração, ele quer economizar, ele vai comprar uma ração de baixa qualidade, que ele não conhece a procedência. Essa proteína bruta que tem que ter na ração, ela advém, né? O Felipe melhor do que eu pode explicar isso, né? Que ela advém de vários produtos, né? E às vezes tem empresas, tem fábricas que utilizam produtos que não vão, que é uma proteína bruta, mas que não vão ter a digestibilidade para engordar o peixe, né? Você quer falar alguma coisa a respeito disso, Felipe? Eu tô mais para falar de forma geral, viu, Thiago? Não especificamente. Deixa você falar mais um pouquinho, depois eu já Tá, dou uma arrematada mais geral. O Mauro fez uma pergunta aí, eu tá. já Não, tranquilo. aproveito e. Certo. Então, tem Mas em relação a isso, é muito específico para o produtor entender isso, né? É aquilo que você está falando, ele não consegue nem ter um planejamento de construção, né? Imagina chegar nesse nível aí de falar de nutrientes, né? verdade. Justamente. Então é É, complicado, é, né?
Você tocou, por exemplo, num ponto importante. Eu vou aproveitar e já interromper um pouquinho, assim você descansa, bebe uma água aí. Eu devia ter botado no copo d'água aqui, não Compra... botei não. Vai buscar, vai, isso aí não tem problema não. Não, o Não, Thiago vai lá. falou bem a questão do planejamento. O pessoal não tem planejamento, né? Ainda a criação de peixe, o pessoal considera como uma criação muito amadora, né? Aquela famosa fundo de quintal. Ah, vou abrir um buraco lá e pôr os peixes lá dentro e vou criar peixe. Depois que ele percebe que a situação ela pode ser rentável, né? Aí ele liga para a gente, liga para a Codevasso, liga para a Emater. Por quê? Porque foi mal planejado e aí ele liga para a gente, né? Vai buscar informação para sanar erros, tá? Normalmente a gente, como é um animal aquático, né? É interessante, né? Você aprender, né? Um pouco antes de começar a criar. Em qualquer situação na vida, né? Você tem planejamento, é lógico que você vai errar menos. E aqui é o contrário, né? O pessoal procura muito a gente para sanar erros, que muitas vezes, né? Às vezes é complicado a gente sanar, porque você vai falar para o cara assim, não, você tem que aterrar esse tanque que você construir e construir outro. Então a gente fica também tentando, né, sanar algumas situações, né? Mas que realmente é complicado pela falta de planejamento, né? Com relação à alimentação, o Thiago É. tocou num ponto importante. Eu não entendo muito, assim, a galera não tem muito bom senso na hora da alimentação. Eu queria ver se tivesse ali, que é a pessoa que tem seus 5, 6 cachorros, se ele vai jogar um grãozinho de ração de cada vez para ver se há disputa, para ver se um cachorro mata o outro. Então isso acontece, né, com o peixe. Com o peixe é bonito ver pular, se debater na água, né? Eu falo assim, tudo bem, para você tirar uma foto é legal você fazer isso, né? Mas não para pensar em produção zootecnicamente, né? Para que você vai estimular o peixe a gastar energia para ficar disputando, né? Eu brinco com o produtor, né? Essa questão que você falou do tamanho de ração, né? A gente sabe que a adequação do tamanho da ração é importante. É a mesma coisa eu dar sei lá, um pedaço grande de algum alimento para qualquer ser humano e falar assim, não, você não vai usar faca não, você vai pôr o dente aí até conseguir comer tudo isso aí. Então, assim, umas coisas básicas que o pessoal às vezes emprega o bom senso em outras criações, mas na hora do peixe ele não consegue ter esse raciocínio. Tudo bem, eu até entendo que o peixe não grita, não faz barulho, né? Tem um comportamento diferente. Mas eu acho que se a galera conseguisse pelo menos aplicar um bom senso, já diminuiria bastante os erros. Mas tem toda essa questão de planejamento. Às vezes eu falo pro pessoal, né? Por que você construiu 2 tanques de tamanhos diferentes? Você vai comprar 2 redes diferentes, vai pôr quantidades diferentes de peixe, você vai ter que entender de um, entender de outro. A quantidade de peixe aqui é diferente, a quantidade de ração vai ser diferente. A rede aqui tem que ser maior, ali tem que ser menor. Então você vai construir só 2, que para mim não é nem uma piscicultura, né? Mas vamos lá, né? A gente sempre ajuda o pessoal daqui. E por que você construiu 2 diferentes? Um redondo e outro triangular? Tem umas coisas assim que a gente vê. Assim, eu vou visitar assim, não, vem ver minha piscicultura. Assim, eu brinco assim, calma, calma. Ainda não é bem uma piscicultura. Claro que a gente tem amizade com os produtores aqui, né? E tenta ajudar da melhor forma possível. Uma outra coisa que o Thiago comentou um pouco, eu vou falar de forma mais franca, é um pouco teimosia, sabe? Muitos produtores ainda não acreditam muito na academia. Então, às vezes, a gente passa uma informação técnica, mas ele duvida daquilo e acaba não seguindo. Ele prefere tentar, não sei se por orgulho ou por vaidade, tentar achar uma solução que ele acha diferente do que todo mundo aprendeu, ou às vezes tem nos livros, ele quer achar uma coisa diferente. E quando ele acha, ele quer replicar isso. Ainda espalha para os outros essa situação. E às vezes a gente vai ver em loco, ao vivo mesmo, e você vê que ele está espalhando assim, uma informação bastante errada. Então aqui, assim, eu acho que falta um pouco dos produtores, no caso específico de peixe, né? Você vê que em outras áreas, às vezes na fazenda, ele segue muitas recomendações de técnicos. E no caso de peixe, parece que quer adivinhar as coisas, né? E é muito mais complexo, porque você está dentro do ambiente aquático, né? Então, assim, realmente, assim, a gente está falando dessa live porque a quantidade de erros, para a gente que estudou isso, né? E a hora que vai no produtor lá e vê a quantidade de erros que ele está cometendo, e são erros, assim, para a gente que, nossa, assim, a gente pensa, não é possível que ele está fazendo isso. E às vezes a gente recomenda, volta lá algum tempo depois, né? E está cometendo o mesmo erro. Essa questão da alimentação,
Eu já queria até um tópico numa aula minha. Falei assim, ó, se for diminuir ração, pelo amor de Deus, que faça uma por dia, mas faça bem feita. Que todos os peixes possam comer. Porque eles chegam lá, mostram peixe para mim, tem peixe de 1 quilo, tem peixe de 100 gramas. É óbvio que a alimentação aí... Claro, tem toda a parte genética, de compra de alevinos, que aqui na região é um pouco complicado, né? Mas falando a respeito da pergunta do Mauro, ô Mauro, informação tem. A gente tem bastante contato até com os produtores, o pessoal da Codevasf, né? A pandemia atrapalhou um pouquinho, mas tem um técnico rodando todas as propriedades. E se eu não me engano, aqui em Janaúba acho que são mais de 50, né, catalogados, assim, que tem um acompanhamento. Só que realmente a galera só entra em contato com a gente para resolver problema, né? Não para ensinar a criar qual espécie é mais adequada, se eu devo consumir meu viveiro de tal profundidade ou não, se a saída de água tem que ser de tal forma. O pessoal liga para a gente e fala assim, ó, meus peixes estão morrendo aqui, o que que eu faço? Acho que é essa pergunta que eu mais recebo. Ó, meus peixes aqui estão com comportamento esquisito, o que que eu faço? Então é sempre essa informação que a gente tenta dar. Aí, claro, né, a gente tem que avaliar um monte de coisa, né? Não dá para ser que nem um médico, né? Olha para cá, não, é virose isso aí. Não dá para fazer isso, né? A gente tem que Não realmente é? também tem que ir em loco, ver as possibilidades, né? Então tem toda essa dificuldade aí. Pronto, Thiago, segue aí, senão eu vou atrapalhar muito seu raciocínio. Não, é muito bom. É, o Mauro também perguntou como é que tem acesso à informação, né? Uai, a Codevas ela não tá lá paradinha no mesmo canto sempre na fazenda. Os produtores, eles sabem os nossos telefones, eles sabem onde fica a Codevas. Então, qualquer pessoa, até mesmo aluno, qualquer pessoa que quiser alguma informação de peixe, de produção de peixe, é só chegar na fazenda, que ela vai sair de lá com alguma informação, provavelmente vai sair também com o manual de produção, que a gente tem um manual de produção, né, para peixe. Então, só respondendo essa pergunta aí. E depois eu respondo a sua também do qual o tanque ideal, né? Você também perguntou. E voltando a falar da ração, uma coisa que a gente percebe muito também é armazenamento da ração. A ração além de ser um produto caro, ela tem que ter ela tem que ser gostosa para o peixe, assim, vulgarmente dizendo, né? O peixe ele tem que sentir atraído quando ela cai na água, né? O sabor dela tem que ser agradável para o peixe. E muitas vezes as pessoas elas não têm um local adequado para armazenamento da ração. E às vezes é junto com outros tipos de material, às vezes a ração ela até molha. Aí o produtor ele fornece ração mofada pro, pro peixe e com certeza ninguém vai comer coisa mofada, né? O peixe também, isso não vai fazer bem para ele. Então é uma coisa simples de resolver, que é você ter um lugar mais arejado, um lugar reservado, onde fica ali a ração armazenada, toda bonitinha. E até nisso o produtor peca muito, né? E quanto ao alimento alternativo, eu sou totalmente contra alimento alternativo. Alimento alternativo, a não ser que você tenha uma produção de hobby. Se for para hobby, tudo bem. Agora, se for para produção, para engorda, para comercialização, não existe ainda um alimento alternativo indicado. O que você pode fazer, sei lá, no momento de escassez muito grande, você passar até, às vezes está faltando ração, né? Igual a pandemia também causou isso. Está faltando ração no mercado. Então, a ração ela subiu muito o preço, né? Assim dizem que foi a pandemia, né? E subiu, está muito elevado o preço da ração. Então, assim, com certeza, tem vários produtores aí da região que ainda tem peixe, ainda está produzindo peixe e está dando aí milho, está dando fruta para tambaqui, né? É claro que a gente não pode falar para não dar, né? Porque afinal de contas, ele está achando que o peixe está passando fome. Você está sendo bonzinho, Mas, né? Porque o pessoal quer. tô Para mim, o falando pessoal milho, né? pergunta se quer jogar casca de banana, folha de Pagar. couve. Isso. Você Eu está tô sendo sendo bonzinho bonzinho. mesmo. O milho Porque aí. eles fornecem.
Eles fornecem couve, fornecem alface, fornecem tudo que imaginar, os produtores fornecem para os peixes. E às vezes eles estão achando que o peixe está comendo, mas esse material ele está lá, se decompondo, produzindo matéria orgânica e causando eutrofização no tanque. A ração ela faz bem até nisso. Quando você trabalha com alimento alternativo, o alimento alternativo ele vai se decompor ali naquele ambiente, que ele não vai ser ele vai acabar criando muita matéria orgânica e vai gerar uma eutrofização. O tanque, por um tempo, ele vai ficar rico, né, em matéria orgânica, vai ficar aquela água esverdeada, bonita, bem verde, e que é bonito de ver, né? Mas aquilo ali de dia tem uma produção de oxigênio muito boa, porque tem fito ali, muito fitoplâncton, e o fitoplâncton ele produz, né, bastante oxigênio na água. Mas à noite, ele vai concorrer com o peixe no oxigênio, né? Então você está produzindo um ambiente totalmente nocivo para o peixe, porque à noite ele vai sofrer com a falta de oxigênio e de dia ele vai ter até uma quantidade boa de oxigênio. É por isso que muitas vezes as pessoas perdem a produção de uma vez só. Eles vão deixando aquela água eutrofizada, aquela água verde, não percebem, né, que não é bom para o peixe, eles não conseguem perceber isso. E de repente, quando amanhece um dia, quando dá umas 6 horas da manhã, tem uns 3 peixes boiando. Quando dá 9 horas, o resto tudo levanta. Os outros 80, os outros 97, tudo boia. Porque estavam lá no fundo tudo morto. Por quê? Morreu durante a noite por falta de oxigênio no ambiente, né? Aí a hora que eles Deixa eu, vêm... Vai, pode falar. deixa eu já fazer 2 adendos, senão depois eu vou esquecer. Ó, o Tá. Thiago falou do armazenamento de ração, uma coisa básica. Eu acho que até a gente comete isso, né? A gente vai comprando a ração na hora de colocar no galpão, ou que seja no local, né, que o produtor tem. Normalmente não é adequado, mas vamos lá, vamos supor que seja adequado. Uma coisa básica. Óbvio que não vai esperar acabar a ração para comprar mais, né? Da hora que chega a ração nova, ele, em vez de tirar as rações velhas para deixar em cima da pilha, às vezes empilha a ração nova em cima da velha. É que nem a gente, às vezes, vai Justamente. comprando leite condensado, leite, e vai pôr no armário. A hora que você vê o último lá, nunca sai de lá, né? Vai ficando cada vez mais velho. Então, assim, é um erro básico, é uma coisa assim que não, né, poderia ser evitado, já que a ração é tão cara, né? Outra questão que o Thiago Justamente. comentou da parte do fitoplâncton, né? O tanque fica verde, né? E aí a gente fala para o produtor que acontece? Durante o dia há muita produção de oxigênio, que o fito vai fazer fotossíntese. Então, ele vai estar o dia todo no sol, vai estar fazendo fotossíntese, vai estar acumulando oxigênio o dia todo na água. Aí, chega a noite, acaba a fotossíntese. Todo mundo vai estar só respirando. E aí, é óbvio que vai diminuir o oxigênio durante a noite. E a gente fala para ele, você tem que medir o oxigênio no início da manhã, que é o ponto ideal onde tem a menor quantidade de oxigênio possível. E aí você vai ter uma ideia de como esses peixes passaram a noite. Não adianta, numa situação dessa, por exemplo, você medir o oxigênio à tarde e falar para mim que tem 10 miligramas por litro lá. Ó, meus tanques estão bonitinhos lá, chega à noite e morre tudo. Então, às vezes a gente fala, oxigênio você tem que medir no início da manhã, acorda cedo e vai lá, se você quiser medir de madrugada para ter certeza que a coisa está feia ou não, né? Pode ser, mas o início da manhã é o ideal para medir oxigênio. Não adianta você medir à tarde quando tem um monte de oxigênio no sistema, porque vai ter bastante sol e o fito vai estar produzindo. Tá? Pode ir, Thiago, só estou dando umas pinceladas. É verdade. E uma forma também bem simples de perceber isso também é perceber, tem que acordar cedo, né? E ir no tanque e ver se o peixe está boquejando, né? Está ali na flor da água, ali na lâmina d'água, boquejando. Se ele estiver boquejando é porque ele está vindo de um período que está faltando oxigênio. Então é a hora do produtor ou colocar uma aeração auxiliar, se ele tiver condições, ou realmente tirar uma parte dessa água e reabastecer com uma água limpa, uma água nova, né? Para tentar melhorar ali um pouco o ambiente, né? Então, assim, basicamente, dessa parte de alimentação é isso. São os erros mais comuns, são esses. Tem vários outros tipos de erros,
igual tem muita gente que produz carnívoro, que quer produzir peixe carnívoro e fornece ração de peixe onívoro ou a ração convencional, as mais vendidas. E o peixe carnívoro ele não vai converter aquilo em peso tão fácil. Então ele vai ser uma produção estendida também, onde a pessoa vai acabar gastando mais dinheiro, né? E isso acaba, né? Toda essa parte que a gente falou da ração, do excesso de ração na água, do alimento alternativo na água, isso compromete demais a qualidade da água, né? Que é outro fator que o produtor é muito ingênuo, né? Ele não consegue perceber de forma alguma como a água dele está, se a água dele está boa ou ruim. Porque sempre, todas as vezes que chegaram a mim com um problema de mortalidade, já chegaram com a fotinha no celular dos peixes mortos, né? E muito peixe morto. Então, assim, a gente sempre bate na tecla, sempre tenta explicar, mas o produtor ele sempre acaba chegando nessa fase e que deixa o peixe morrer. E a grande maioria das vezes são dois fatos principais. Ou vai ser temperatura muito baixa, que é na época ali de junho, maio, junho, ou falta de oxigenação. Temperatura baixa por quê? Porque nessa época o peixe, todo bom desenvolvimento de peixe, principalmente os peixes nossos, são peixes tropicais, a temperatura ideal do peixe ela vai ser de 25, 26, 27, 28 graus dentro na água, né? Claro. Abaixo disso, o peixe ele já começa o metabolismo do peixe já começa a diminuir. Então, assim, o consumo de ração dele é menor. E isso, o produtor, é uma coisa que ele tem muita dificuldade de enxergar. Que o peixe, se ele abaixa a temperatura de 22, 20 graus, o peixe ele não vai comer praticamente. 18 graus o peixe nem come. Ele não consegue perceber isso e ele vai ministrando ração. Vai ministrando ração, colocando ração, e o ambiente vai só piorando. Ali, como vai gerar muita coisa na água, né? Não é só o fito que gera, né? Vai gerar outros organismos também. Tem organismos pode causar toxicidade por causa da amônia, excesso de amônia que pode ter no ambiente, ou trazer até outros patógenos, né? Que vão acabar influenciando ali no peixe. O tambaqui é uma espécie muito sensível ao frio. Então é uma espécie que quando é época do frio, não é recomendado dar alimentação, não é recomendado mexer muito no ambiente que ele está, na água, deixar ele mais quieto, porque ele tem muita sensibilidade a fungos. Então, assim, se um tambaqui ele pega fungo, ele passa para o outro muito facilmente, muito facilmente. Então, assim, a pessoa acaba perdendo toda a produção dele por conta de manejo errado numa época fria. Em época fria você não mexe com peixe. Em época fria você não faz biometria, você não passa rede, você não faz despesca. Você deixa o peixe quieto. Você tem que evitar ao máximo mexer com o peixe, principalmente se for espécies da Amazônia, né? E o nosso aqui também, espécies nativas, por mais que tenha poucas pessoas que mexem com espécies nativas aqui da nossa região, né? Então são peixes que precisam realmente ter aquele tempo ali até a temperatura começar a elevar de novo e o metabolismo do peixe se ajustar. Já a falta de oxigenação, ela é causada justamente por excesso de nutriente, que é a outra grande perda de peixe é causada por oxigenação, falta de oxigenação, a qualidade ruim da água. Raras vezes o peixe ele morre por excesso de amônia ou por excesso de algum componente tóxico, ou por às vezes o pessoal acha que é agrotóxico de alguma plantação. Não, a maioria das vezes quando a gente vai fazer a visita no local é porque a água está muito eutrofizada. Então está tendo toda essa questão que a gente já explicou, de uma produção de oxigênio muito grande, né?
de dia e à noite tem a concorrência, então acaba faltando oxigenação para o peixe, né? E isso é batata, o peixe morre mesmo, né? O peixe literalmente morre afogado. A qualidade da água, ela é fácil de ser acompanhada. Por quê? Porque é simples você ver quando o ambiente está muito eutrofizado e quando não está. Quando ele está muito verde, a olho nu você vê. E tem um aparelho que chama disco de SEC, que a gente já mostrou várias vezes. E depois vocês podem pesquisar, é um aparelho fácil de fazer. A gente sempre dá a instrução para o produtor como ele fazer o dele, onde ele coloca na água e consegue ver a transparência dessa água, entendeu? Ele olhando a transparência dessa água, ele vai saber o limite, né, do limite de cor que a água vai ter e ele vai tomar uma precaução para justamente não ter a perda de todo o peixe, né, de toda a produção que ele está tendo. Mas infelizmente acontece muito, é o que mais acontece na região é isso. E isso se dá também porque às vezes a pessoa ela estocou tanto peixe, a densidade está tão alta e ele às vezes tem a capacidade de comprar ração. Então ele fornece muita ração, aquele ambiente ele está está super lotado. Então também provoca essa mortalidade por falta de oxigenação, né? O tempo tá muito puxado, Felipe? Tá. Mais 2 minutos derruba a gente. Hã? Mais 2 minutos a gente cai. Mas daí eu te chamo de novo. Daí a gente poderia Tá, voltar mais para responder as perguntas, né? Se você quiser tá. tentar encerrar um pouquinho. E vou falar um pouco só da comercialização tão rapidinho que o produtor, ele literalmente ele não sabe vender o peixe dele. Ele produz o peixe, ele não sabe o que faz com o peixe depois de pronto. Ele não sabe beneficiar, ele não sabe processar, ele não sabe o que faz com o peixe. Ele não sabe tirar o peixe de dentro da fazenda dele. Então, assim, ele vai deixar sempre para a última hora, ou ele vai estender demais a produção e o valor não vai valer, porque ele vai ter gasto demais com o peixe e vai vender por um preço abaixo. E uma coisa que ocorre muito, infelizmente, a região aqui, é que eles vendem fiado. Ocorre demais isso. Eles vendem fiado e a pessoa volta no outro ano e compra fiado de novo. E eles vendem fiado novamente. Então, assim, falta ainda, por mais que a gente esteja lutando para isso, ainda falta uma união dos produtores, da atividade, para ajudar em todos esses aspectos, sabe? Vamos deixar cair então? Falta um Vai minuto. cair? Tá. Tem algumas perguntas aí, né? Pessoal, se quiser fazer mais perguntas aí, a gente Tem pode. O assunto é algumas muito perguntas. extenso, né? É É bem difícil abranger extenso, tudo, né? É. Uma coisa, vamos ver se não cai, eu termino de falar uma coisa que o Thiago falou da alimentação que podia complementar. O produtor acha que quando ele para da ração, né? O peixe vai ficar no zero, não vai perder peso. Mas o peixe perde peso, fica 3 dias sem se alimentar, ele vai perder esses 3 dias. O peixe não vai estacionar no peso que ele está. Depois que ele compra a ração, ele tem que Ele recuperar vai esses continuar. 3 dias. O peixe não fica no zero. Então eu explico isso para ele. Se você deixar da ração, né? Você quer retomar Ai, alguma ai. coisa para finalizar? Você falou essa coisa de processamento, né? Depois de vender o peixe. Essa Não, parte é essa bem parte aí eu complicada, acho né? que nem precisa falar muito, sabe? Eu acho que a gente pode responder mesmo. Igual teve umas duas perguntas que ficaram para trás. Eu não lembro qual é. Eu vou lembrar. O que falta um pouco aqui Ficou a do também, Mauro, do tanque. sim, sim, do tanque, da questão da É. temperatura. E ficou um de um E ciclo teve de uma da produção, né? Se temperatura. faz 6 meses. Teve uma da temperatura que eu não peguei. Qual que era a pergunta da temperatura? Da temperatura? Tá. Teve uma de noite. Não, o Mauro À perguntou noite. como evitar para a temperatura não esfriar à noite, né? Tá. No caso Como dele lá é evitar? estufa. É que a temperatura, né, fique fria durante a noite. Era alguma coisa por aí.
Ou como posso fazer para manter a temperatura, né? Mas ele tem estufa, no caso. Não, eu tô dando assim uma ideia, né? Ah, sim. Enquanto você pensa aí, deixa eu dar uma geral assim. Ó, pessoal, é importante que os parâmetros físico-químicos da água se mantenham os mais estáveis possíveis 24 horas por dia. O peixe é um animal peçilotérmico. Se variou alguma coisa, modifica o metabolismo do peixe. Então, quanto mais estável for ao longo de todo o período, é melhor, tá? O peixe vai responder com desempenho melhor, tá? Aí como, aí como evitar abaixo da temperatura à noite? Abaixo de temperatura à noite. Dan Pires está perguntando. Eu tenho assim assim, o que Pode você usar um pode chuveiro elétrico. fazer? A gente já fez isso com Pirarucu no estado de São Paulo. Não, é Mas é assim, ó, uma... uma coisa de planejamento, já pensando nisso, claro que a gente depende de fatores externos, é impossível controlar. Mas assim, se você fizer um tanque pequeno demais, ele vai oscilar a temperatura muito rapidamente. É a mesma coisa você esquentar uma caneca ou uma panela gigante de água. Sim. É óbvio que você muda uma temperatura da menor muito mais rápido. Então, assim, eu tenho uma recomendação pro norte de Minas. Eu acho que aqui deveria se construir tanques, no mínimo de 200 metros quadrados, 10 por 20, que para mim, né, tudo que eu aprendi até hoje são tanques relativamente bem pequenos. Mas 10 por É, 20, pensando no pequeno produtor e tal, seria um tanque pequeno ainda, mas que mudaria mais lentamente, né, de temperatura do que um tanque aí de 3 por 3, 2 por 2 que a gente vê umas coisas assim, né, bem pequenas. Aí qualquer vento que der ao longo do justamente. dia já vai mudar aí 3, 4 graus. Imagina você ter um Isso. peixe que o metabolismo dele depende da temperatura externa, no caso a água, né? Imagina a água variar 3 graus, você muda completamente o metabolismo do peixe. Imagina se no final do dia, vou alimentar no final do dia porque está mais quente, tem mais oxigênio, o peixe vai comer mais. Tá, ele vai comer mais no final do dia, mas ele vai digerir, absorver e utilizar os nutrientes durante a noite. E se a noite modificar a Justamente. temperatura, isso pode ser tudo prejudicado, tá? Agora, manter a temperatura, o Mauro tá pondo aí, pão plástico. É, sim. Sim, exatamente. Você pode pôr, mas realmente você impede um pouco a troca gasosa do ar atmosférico com a água. Se você depende Isso. disso, para o oxigênio dos seus peixes é fria. Você vai, você vai causar um É, problema aí. você está querendo criar tipo uma estufa, mas não vai ser uma estufa porque vai estar um contato muito próximo da água, né? Muito próximo da água nessa lona, né? É. Mas que aquece, aquece, vai aquecer. O certo se você quiser manter a temperatura mais estável, em ambientes mais hostis, com vento, né, oscilações térmicas de dia e de noite muito grandes, aí a estufa seria uma solução bastante interessante, né? É bem. É a maneira mais fácil de manter a temperatura é um sistema realmente de estufa. É o mais barato também a longo prazo, né? Porque se você trabalhar com aquecedor de água não dá certo. Só em laboratório, Então a né? Mais em estufa, laboratório que o pessoal faz aquecimento, né? isso. Agora a estufa realmente ela mantém a temperatura e muito bem. Até eu não sei se você chegou aí, Mauro, você podia visitar lá a fazenda, que a gente está com o centro de recria lá, que ele também serve para o centro de engorda e ele é todo em estufa. E a gente conseguindo manter a temperatura muito boa. E, e às vezes a gente tem que deixar ele aberto por longo período, justamente para a água não ficar muito quente. Então é um sistema que funciona muito bem. É, outra pergunta que você fez foi a pergunta qual o tanque indicado para a região. A região é uma região muito arenosa. Eu eu particularmente, né? Se a pessoa tem condições, eu vou falar com ela para ela fazer um tanque de argila, um tanque escavado com argila, né? Porque eu acho ele muito mais saudável para o peixe do que qualquer outro tipo de tanque. Mas o mais recomendado aqui para a região e que está sendo bastante usado é o tanque lonado, né? Ou lona, ou geomembrana, coisas desse tipo, né? O que acontece é que o pessoal não sabe assim, não tem a maldade, é que assim como um tanque
né, escavado na terra, na própria terra de argila, ele por um período, ele precisa respirar, ele precisa ser todo, a água ser toda escoada, ele tomar um sol e respirar para começar um novo ciclo. O de lona, ele precisa ser escoado, por quê? Porque a lona ela não tem troca nenhuma com o solo, nenhuma, absolutamente nenhuma. Exatamente. Então, assim, fica todo aquele excesso da produção, todo o material decomposto da produção, às vezes, que durou 6 meses, às vezes não vai pesar tanto, mas junto um ano, mais de um ano, aquele excesso todo de material ali, aquele ali não é nem um pouco saudável para o peixe. Então, realmente, tem um período que você vai precisar fazer uma descarga geral para tirar esse acúmulo de material decomposto. E como é um material decomposto que não tem contato com o solo, não vai ter ali agentes que ajudam a decompor e decompondo até virar solo, entendeu? Então acaba que fica ali e pode criar um ambiente muito tóxico para as produções, né? Teve uma pergunta também de ciclo? Eu acho que tinha uma pergunta assim, se o ciclo de produção é de 6 meses aqui no norte de Minas. Aí eu acho que depende da espécie, né? Dependendo da Pode espécie, ser depende da menos, pode ser espécie. mais. Se for a tilápia, o ciclo dela geralmente vai ser de 6 meses, não mais do que É, isso. Se você está se for estendendo, tudo se bonitinho, dá, você dá para fazer em menos, né? Se for tudo bonitinho. isso, se for seguir bonitinho toda a recomendação de, de quantidade por metro quadrado, alimentação e tudo, né? Agora o tambaqui, ele é um peixe que o abate dele é geralmente com 800 a 1.200 1.200, 1,2 kg, né? Então já chega aí a mais ou menos um ano a produção, digamos, né? Porque a fase fria, né? O tempo frio, ele atrapalha um pouco a chegar a isso em menos tempo. No norte do país, no nordeste, se consegue com 8 meses, com 10 meses, se consegue peixe de 1 quilo ou mais. Mas aqui, para nós ainda, a temperatura abaixa muito ainda em junho, em maio, junho. Esse ano foi até maior o período de frio que os peixes sentiram. Então acaba atrapalhando um pouco, né? Sim, Alguma mais não. pergunta? Alguma mais? O assunto é grande, eu podia ficar te estimulando aqui, mas também a gente fica indo Até longe amanhã. demais, né? É, deixa eu ver se tem Aí alguma é pergunta complicado. parada Claro, aqui. tem toda a dificuldade de conseguir ração, às vezes uma levina de qualidade aqui na região, tem esses problemas Tem, também, né? tem. Falta também um produtor que consiga produzir de forma correta, vamos colocar assim, o mais certo possível, para servir de exemplo para os outros, né? Às vezes não tem assim uma produção para visitar, né? Para ter o exemplo. Falta uma cooperativa, eu acho, para coordenar Isso. produtores, Tá né? faltando Tem uma isso. série de outros fatores, né? Tem. Que dificulta, mas nada impede, né, do Olha, produtor procurar a informação correta, né? Vamos colocar assim também, né? pois é. E o produtor, ele tá com todas as ferramentas na mão. O produtor, ele tem um apoio muito grande, tanto da universidade, se ele procurar, e tem a Codevasf. A Codevasf, ela tá na região, ela está na região justamente para isso, para fomentar a produção de peixe. Então, assim, a gente tem um técnico que ele tá diariamente visitando os produtores, então, da região aqui, né? Então é só procurar e, e realmente colocar em prática, né? Que é o mais difícil, para falar a verdade. Sim. Mas você vê que tem futuro porque o pessoal está criando de forma errada, ainda está conseguindo uma certa margem de lucro Sim, e está tá. gostando do peixe, Não, né? não, Então, assim, graças a Deus, eles conseguem uma margem muito grande mesmo. Eles vendem um peixe muito bem vendido, mas a quantidade que eles vendem é muito inferior do que a capacidade que eles teriam de produzir. E o que eles pedem também, às vezes, vendendo fiado, parece piada, mas é o que muito produtor reclama comigo, que eles vendem fiado e acaba perdendo o estímulo até para
para continuar na atividade. Não, é uma série de fatores que a gente tenta ajudar, mas eu já fui no produtor, já ensinei ele a tirar filé, porque ele falava assim, não, vem criança aqui e tal. Eu falei, então fui lá, ensinei ele a tirar filé, tirou o filé, né? A gente fritou esse peixe, ele e a Aí, esposa dele comeram esse peixe, mas eles ficaram cismados, mas vai desperdiçar muito. Eu falei, mas o filé tem um valor agregado muito maior, a sua margem de justamente, lucro vai ser muito é, maior. é o Mas mesmo processamento. assim, não acreditou e nunca quis fazer, né? Pois Eu é, fui lá dentro da complicado. cozinha do negócio mostrar, tipo assim, eles não acreditam muito nisso, né? É engraçado, né? De nem querer tentar, É, não, esse negócio aí não vai dar certo. Então, assim, a gente tenta, né? Aí, né? Tem alguns que tem, começam a se justamente. destacar, né? Você vê que quem segue um pouquinho só já começa a ter um certo Já. sucesso, Tem, né? tem pessoas na região que ganha bastante dinheiro. Pessoas Sim. simples e que já aprendeu a trabalhar e que ganha bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Ó, Thiago, eu acho que era isso. Vamos encerrar, né? Já passou aí 15 minutos do horário. Eu acho que se Tranquilo. deixar, a gente vai bater papo a noite toda aqui. Então, pessoal, era Certíssimo. isso, né? Obrigado por quem assistiu aí, né? Tenha uma boa noite. Thiago, se você quiser se despedir do pessoal, fique à vontade. Boa noite. Agradecido pelo convite e se precisarem, estamos lá na Codevasf. Pode procurar a gente. Tranquilo. É isso, pessoal. Até a próxima. Boa noite pra vocês.